Bom dia, meus irmãos. Estou com saudade de todos e estamos orando, pedindo a Deus para que tudo isso passe e que em breve possamos estar juntos novamente. Um abraço a todos. Bom dia, muito bom dia, irmãos. Mais um bom dia especial aí, dessa vez pelo nosso irmão, o senhor Aurino. Saudade de todos. Bom, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre Josafá, que nós começamos na semana passada, né? Estudamos 2 Crônicas, capítulos 17 e 18, e hoje nós vamos finalizar o estudo da vida de Josafá, do reinado de Josafá, nos capítulos 19 e 20 do livro de 2 Crônicas. Antes de mais nada, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos em Ti e para meditarmos na Tua palavra, sermos edificados por ela. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo, nos conduza de uma forma que te agrada e que possamos, a Deus, buscar a semelhança de Cristo. Não apenas o conhecimento, mas a semelhança de Cristo, Pai, aplicando a Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ao Senhor aprove que a Tua palavra chegasse até nós, e é com alegria que nós estamos diante do Senhor, com as nossas Bíblias abertas, dedicados, ó Pai, em estudar a Tua palavra e receber da parte do Senhor o confronto, a edificação, o auxílio que precisamos, ó Deus, para crescermos em santidade diante do Senhor. Em nome de Cristo, nós oramos, agradecemos e te louvamos. Amém. Bom, irmãos, vamos lá, sem mais delongas, vamos partir para o estudo. Vou compartilhar mais uma vez a tela aqui com os irmãos. Pronto. Vou tacar ela aqui para cima. Beleza. Só relembrando, né, os irmãos que não puderam assistir às aulas anteriores, benefício da memória, né, vamos só avaliar uma coisa, né? Nós estamos estudando sobre a vida dos reis do sul, né? Nós já falamos sobre o Elton na igreja, quando a aula ainda estava presencial, falou sobre Roboão, e aí quando passamos para online, nós falamos aqui sobre Abias, Asa e agora Josafá, né, que reinou durante 25 anos aí no reino de Judá. Tá bom? Então, vamos prosseguir. E também lembrando do espaço territorial. Né? Nós estamos falando do Reino do Sul, né? Reino de Judá. Bom? Beleza. Vamos repassar basicamente o que nós discutimos na semana passada. Em 2 Crônicas 17, nós falamos sobre o contexto e sobre o coração de Josafá. Então, resumidamente, o contexto: Josafá assumiu o reino do seu pai, Asa, e foi um reino muito próspero. Josafá obteve o favor da parte do Senhor. O reino dele foi muito próximo, chegou ao ponto até de filisteus irem presenteá-lo. Um negócio que, puxa, a gente não tinha... lendo a história da briga entre os filisteus e o povo de Israel durante o reinado de Davi, por exemplo, quando você imaginar filisteu levando presente para o reino do sul, né, para o rei de Judá? Nunca. Mas a gente vê aqui que a paz que Deus concedeu ao reinado de Josafá foi tão grande que até ser presenteado pelos inimigos dele. E nós vemos também que Josafá tinha um exército enorme. Na contagem ali dos valentes de Josafá, dos soldados, dos homens de guerra, tem ali mais de 1 milhão de soldados, fora aqueles que ele havia constituído nas cidades fortificadas. Na listagem que traz ali, tem mais de 1 milhão de homens. É um exército muito maior do que os reis anteriores, né? E o coração de Josafá, aqui está um ponto crucial, quando a gente para falar sobre Josafá, que a gente precisa ter em mente, é que Josafá buscou servir ao Senhor com todo o coração e Deus lhe tornou o coração ousado em obedecê-lo. Né? O coração de Josafá era ousado em obedecer ao Senhor. E é o que nós precisamos
todos os dias, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, né? Que nosso coração seja ousado, que dia a dia a gente negue a nós mesmos, tome a nossa cruz e siga a Cristo, né? Que nosso coração seja ousado como o de Josafá. E aí, por fim, nós vimos na aula passada um episódio sobre Josafá e Acabe. Acabe era o rei do norte, era um rei perverso, não servia a Deus, não agradava a Deus, seu reinado foi advertido várias vezes por isso e não se arrependeu. E Josafá acaba se aparentando com ele, né? O filho de Josafá casa com a filha de Acabe, e Acabe chama Josafá para acompanhá-lo numa guerra contra o rei da Síria, contra Ben-Hadad. Josafá vai e acompanha, mesmo sendo orientado, mesmo sendo ali advertido por um profeta, por Micaías, de que Deus iria confundir ali a Acabe com o intuito de Acabe morrer naquela guerra, né? Josafá vai e acompanha mesmo assim. E aí nós vamos ver, bom, aí nesse evento, né, Acabe morre efetivamente, Josafá escapa, ele volta em paz para a sua terra, para Jerusalém, e aí nós vamos ver a continuação disso, o que aconteceu depois que Josafá voltou dessa guerra em que ele acompanhou Acabe. Tá bom? Vamos ver lá em 2 Crônicas 19, vou projetar o texto aqui também. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vivente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha só, Josafá, por mais que ele tinha um coração ousado em obedecer a palavra do Senhor, aqui é mais um relato que nós vemos, né? Nenhum homem que Deus chamou, ele era perfeito, né? Pecador, né? Tropeçou. E Josafá tropeçou aqui, né? E o profeta diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele. Só que aí vamos ver como continua isso. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares ao Senhor. Aqui nós vemos mais uma vez que o profeta recebeu da parte do Senhor aquele reconhecimento, né, de que Josafá tinha o coração disposto para buscar o Senhor, né? Ele deu um tropicão aqui, né, mas o coração dele buscava fazer o que era certo, ele buscava agradar o Senhor, ele reconhecia que ele estava ali naquela posição porque Deus o havia constituído ali, porque Deus havia concedido aquilo para ele, né? E isso com um propósito, que ele glorificasse ao Senhor com aquilo. E assim somos nós, independente do nosso ofício, irmãos. Nenhum de nós é rei, né? Mas somos aí mecânicos, consultores, contadores, porque o contador tem um monte na igreja, né? Contadores, pastor, professor, como não, tem um monte de professor na nossa igreja, louvado seja Deus por isso, profissão que é extremamente necessária, né? Todas são, mas o professor tem um cuidado especial. Pessoal, profissionais da saúde, né? Puxa, especialmente agora, nesse momento, né? Como tem sido importantes e reconhecidamente reconhecidos por isso, né? Mas em todo o ofício, seja ele qual for, nós devemos reconhecer que aquele ofício nos foi dado, aquela posição nos foi dada pelo Senhor, né? Seja, poxa, mas eu sou estagiário em uma empresa de telemarketing, mas eu sou dona de casa, mas eu sou aposentado. Eu não queria ser isso, eu não queria estar aqui, né? Mas reconheça, né? Eu já contei esse caso algumas vezes na igreja, na escola dominical, né, de que teve um colega de trabalho, na verdade um sócio da empresa que eu trabalhei, da empresa anterior que eu trabalhei, ele falou: olha, não se preocupa de carregar um peso que Deus não colocou no ombro, mas o peso que Deus colocou no seu ombro hoje, se preocupe em carregar, porque ele é teu. Então, frutifica no lugar onde Deus te plantou. Não quer dizer que você não pode buscar uma ascensão de carreira, buscar mudar de atividade, lógico que não.
Mas o tempo que nós temos é o hoje. Então, não vamos esperar amanhã. Não, poxa, mas eu sou contador, mas eu queria ser advogado. Então, eu vou batalhar para ser advogado. Aí, quando eu conseguir isso, eu vou reconhecer a glória de Deus na minha vida e vou glorificá-lo por isso. Não. O que nós devemos fazer é glorificá-lo hoje. Né? Reconhecer hoje o bem que recebemos da parte dele. Reconhecer hoje quem Deus é. Né? Não só buscar as mãos do Senhor, mas buscar a tua face, a sua presença nas nossas vidas, né? E buscar glorificá-lo por isso. Porque se não fosse o Senhor, irmãos, se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos, né? Bom, mas vamos prosseguir. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Então, olha só, Josafá, ele recebeu aquela confrontação do profeta, e ele reconheceu que aquilo vinha da parte do Senhor, né? E muito diferente da gente, né? Que às vezes a gente é confrontado, às vezes algum irmão vem e nos chama atenção, ou alguém da nossa casa, ou quem quer que seja, vem nos chamar atenção, ao invés de a gente, puxa vida, errei, né? Pequei contra alguém, pequei contra o Senhor. O nosso maior esforço é em justificar aquilo. Não, mas eu fiz isso porque Josafá, já pensou se Josafá agisse como a gente, né? Ele queria justificar? O profeta viria para ele e falou, ó, a ira do Senhor está sendo contra o Senhor. Ele falou, não, mas olha, mas eu consultei o Senhor, eu busquei um profeta dele lá no meio do povo de Acabe, tinha Micaías, eu consultei e tal. Meu coração, Deus sabe que busca servi-lo. Né? Josafá podia usar aqui 1000 desculpas, né? Usar de 1000 discursos. Mas ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. E aí? Estou gravando a aula aqui. Bom dia. Então ele reconheceu o seu pecado e buscou agir de forma diferente, buscou reparar aquilo, buscou chamar a atenção do povo para não cometer aquele mesmo pecado que ele cometeu, né? E assim foi. Então ele tornou a passar pelo povo desde Berseba, né? E constituiu juízes no país, em todas as cidades fortificadas. E mais do que constituir juízes, ele os orientou, né? E aí nós vamos ver aqui. Disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. No julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo, assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os, para que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá as coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebaldias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Olha só, então, Josafá recebe uma disciplina ali, recebe uma advertência da parte do Senhor, porque ele se associou com um rei ímpio. E aqui ele vai e passa por todas as cidades, lembrando do povo de se voltarem para o Senhor, que constitui juízes, constitui inclusive levitas e sacerdotes, né? E os cabeças das famílias, né? Homens de influência, de peso, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas, né? Os levitas e os sacerdotes, eles auxiliavam os juízes porque eles eram plenos conhecedores da lei do Senhor, né?
e eles auxiliavam os juízes nas tomadas de decisão também. E a orientação que Josafá passa ao povo é: se voltem para o Senhor, façam, exerçam o seu ofício no temor do Senhor, né? E se esforcem, sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Então, Josafá viu que, puxa, eu não exerci, eu dei uma tropicada aqui no exercício do meu ofício. Eu me associei com um homem que não temia o Senhor, né? Com um líder que não temia o Senhor. E aí ele vai e passa uma orientação para os juízes e fala: ó, quando julgarem os seus irmãos, quando julgarem coisas de parentesco, por exemplo, sangue, lei e mandamento, nas coisas, nos assuntos do dia a dia, sejam eles quais for, julguem no temor do Senhor. Não coisas de homens que vocês estão julgando, vocês estão julgando da parte de Deus, vocês são representantes dele. Então, ajam no temor do Senhor. Bom, e aí nós vamos ver, por fim, o último capítulo aqui do relato da vida de Josafá. Nós vamos ver o capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Então nós vemos, em relação ao contexto do reino, Josafá, ele estava num reino em paz, porque Deus havia concedido paz, né? Mas aí aqui nós vemos no 20 de que essa paz ela foi quebrada, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Olha só, aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né? Josafá era um homem que tinha uma grande riqueza, o reino que estava em paz, tinha um grande exército, mais de 1 milhão de soldados, homens valentes, mas ele teve medo, né? Aqui a gente vê de que Josafá, ele não estava sempre ali no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, né? E nenhum de nós está, né, irmãos? A nossa fé, muitas vezes ela é roubada, né? A nossa alegria, muitas vezes ela é roubada, né? As tribulações da vida, as preocupações, as enfermidades. Muitas dessas coisas roubam, são ladrões da nossa fé, ladrões da nossa alegria, né? Como diria, como bem já disse o pastor Hernandes em uma das suas pregações, são ladrões da nossa alegria, ladrões da nossa fé. E não existe super-homem, né, irmãos? Não existe super-homem, né? Nós tememos, nós às vezes fraquejamos, às vezes nós desconfiamos, mas aqui a postura que Josafá adotou demonstra o temor que ele tinha e demonstra a ousadia do seu coração, né? De não dar margem, não dar ouvidos à voz do medo que estava ali, mas a buscar ao Senhor, né? E aqui nós vemos uma semelhança também, né? Davi escreveu o Salmo 23, né? De que ainda que eu ande pelo vale da sombra do norte, não temerei mal nenhum. Mas o mesmo Davi escreveu o Salmo 56, né? Que diz: o dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, o próprio Davi, que escreveu o Salmo mais famoso, um dos mais famosos da Bíblia, o Salmo 23, né? Escreveu outro Salmo que diz: no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Então, poxa, mas você não escreveu que, ainda que ande no vale da sombra da morte, não temerá mal nenhum? Pois é, irmãos, pois é. Às vezes a nossa força entra em fraqueza, né? E Davi reconhecia isso também, e ele reconhecia que no dia em que isso acontecesse, ele ia confiar no Senhor e não nos homens. E pela vida dele, nós vemos que, apesar dos tropeços, ele era um homem segundo o coração do Senhor, né? E Josafá também, né? Ele temeu, mas ele buscou socorro do Senhor. E vamos ver o que aconteceu aqui, porque foi algo grandioso que aconteceu nesse caso. Vamos continuar a leitura aqui. Josafá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse:
Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Só um parênteses aqui, né? Olha só o que Josafá estava dizendo, né? Por mais que fosse uma multidão, ele tinha uma grande multidão também, né? Mais de 1 milhão de homens, soldados valentes, prontos para a guerra, um baita de um exército, né? Humanamente falando, ele tinha como guerrear, tinha como resistir, quem não, como não dizer, vencer essa guerra, né? Só que ele diz, nas nossas mãos não há força, em nós não há força para resistir a essa grande multidão. Josafá reconhecia que a vitória vinha do Senhor. Ele deve ter lido muito bem a história de reis do passado, né? Abias, por exemplo, né, que subiu com um exército 2 vezes menor do que o dele, né? E Deus concedeu vitória, né? E Josafá reconhecia que não importa o número de homens, o que importa é o favor do Senhor, o que importa é se Deus peleja aquela guerra pelo seu povo, né? Porque se Deus não subir, é em vão, né? É em vão, a derrota é certa. Então Josafá, ele não olhava para a força do homem, ele olhava para o Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti. Nós vemos aqui Josafá confia inteiramente no Senhor, e não na força do seu braço, não naquelas riquezas que ele tinha, não no fato dos filisteus ter presenteado. Ele poderia pensar, né? Falar, poxa, os filisteus agora são meus amigos, vou chamar os filisteus aqui, vão junto para a guerra, vou chamar os povos que agora me apoiam, vamos fazer aliança com eles, vamos guerrear contra esse povo aqui e expulsar os moabitas e os amonitas. Mas ele não pensa nisso, ele se volta para o Senhor. E olha a beleza disso, né? Que confiança preciosa, né? Que confiança grandiosa no nosso Deus, né? E nós devemos imitá-lo, nos voltar para o Senhor, especialmente em momentos como esse, irmãos. Certamente não está fácil para nenhum de nós, né? Para alguns até mais difícil, né? Por conta do emprego, da renda, né? Mas, irmãos, não deixemos de confiar no Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. O Senhor supra as nossas necessidades, né? Irmãos, tenho conversado com muitos dos irmãos para dizer isso, mas aproveito o momento da aula aqui para dizer: se algum irmão está passando por uma eventual necessidade, não deixe de procurar a junta diaconal, o conselho, os presbíteros, o pastor, né? Mas não deixe de procurar ajuda, né? Nós precisamos nos ajudar, somos família da fé, né? A igreja, um dos motivos da igreja está aqui para isso, né? Cuidar do povo do Senhor. Então, aproveito o momento da aula para isso, né? Estender aí o pedido de que os irmãos informem se estejam precisando de algum auxílio. Tá? Nós vamos continuar o contato com os irmãos individualmente, né? De maneira nenhuma os irmãos devem se sentir constrangidos se a necessidade de ajuda se faz presente, né? Mas que possamos nos ajudar, né? Possamos nos ajudar. Procure a junta diaconal ou o conselho e informe. Nós teremos
o maior prazer, uma honra em servir aos irmãos, né? Bom, vamos continuar. Então, nós vemos a confiança de Josafá, os olhos dele estavam postos em Deus, né? E aí, vamos lá. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, o povo inteiro estava ali reunido. Josafá teve medo, ele poderia guardar aquele medo para ele. Falou, poxa, não vou deixar o povo me ver assim, né? O que eles vão pensar de mim como rei, ter medo? Não, eu vou buscar Deus aqui dentro do meu palácio. Só que ele vai e expõe a todo o povo aquele temor, né? Mas ele não simplesmente informa que está com medo, não simplesmente se demonstra desesperado. Pelo contrário, é um medo em que ele busca a esperança dele está no Senhor. E ele leva o povo a enxergar em Deus a fonte da sua salvação também. Olha que maravilha, irmãos. Em um momento de crise, em um momento em que ele se sentiu fraco, né, ele busca a Deus e com isso ele dá o exemplo para que o povo inteiro reconheça, poxa, ele é o rei, ele manda em tudo isso aqui e ele está com medo. Poxa, e olha o que ele está fazendo, está buscando a Deus. Poxa, os meus temores são muito menores, os meus problemas são muito menores, também vou buscar o Senhor. Porque se ele é o rei, ele está buscando o Senhor e Deus o responde, Deus me responde também. Deus responde o seu povo, Deus zela pelo seu povo, né? E Josafá dá uma tremenda lição aqui com isso, né? Então, o povo inteiro estava lá. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Olha só, uma tremenda de uma profecia, né? Que trazia algo bom, previa algo bom para o povo. Então, vocês não vão ter nem que levantar a espada. Vocês vão lá só para contemplar o livramento da parte do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O próprio Deus iria pelejar pelo povo, né? Eles não teriam que se preocupar com absolutamente nada. E o que o povo faz com isso? Será que é o nosso, né? Confiados confiando, né? Puxa. Mas tem até uma música, né? E se Deus não der, como é que vai ficar? Diz que Deus dará, mas e se Deus não der, como é que vai ficar? E às vezes a nossa confiança é assim, né? É como confiados confiando, que é uma música dos Vencedores por Cristo. Essa sim, é melhor do que a primeira que eu citei, né? É como confiados confiando, né? Então pagar para ver, blefando, né? É como entregar controlando. Eu não posso nem quero mais viver assim, né? E o povo de Judá naquela situação não viveu assim, né? Nós vemos que quando eles receberam essa profecia, eles se dispuseram a louvar o Senhor, e os levitas louvaram a Deus em voz alta, sobremaneira, né? Uma alegria preencheu o coração deles, né? E eles serviram a Deus reconhecendo que aquilo era verdade, reconhecendo que era garantido que Deus iria pelejar. O exército não tinha sido destruído ainda. Não é que eles estavam vendo e não tinha mais exército, não tinha, estava só os corpos estendidos no chão. Não, o exército estava acampado, estava vindo contra eles lá. Mas eles louvaram a Deus sobremaneira porque eles reconheceram naquela profecia a verdade. Eles reconheceram que Deus era fiel para cumprir, né? E aí nós vemos a diferença da postura do povo do Reino do Sul
Nessa situação, pelo menos, nós vamos ver que em outras não foi bem assim, né? Mas aqui, nesse período, nós vemos a diferença da postura do povo do Reino do Sul em comparação com o Reino do Norte, que era perverso, idólatra, né? Tinha chafurdado aí na idolatria, estava longe de Deus. Mas aqui nós vemos como, por meio de Josafá, o povo passou a ser mais confiante no Senhor. Continuando aqui a leitura do capítulo 20, e aqui a gente termina. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruí-los. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Só antes de concluir a leitura do capítulo, vamos parar por aqui e fazer um parênteses. Nós vemos que o próprio Deus pelejou, nós vemos o cumprimento daquela profecia. E quando o povo subiu ao monte para ver efetivamente o exército, já não tinha mais ninguém. Todo mundo já estava morto, né? Uns lutaram contra os outros e acabaram todos sendo destruídos pela mão do Senhor. Então, o povo pôde efetivamente contemplar o livramento da parte do Senhor. E aí pôde fortalecer a sua fé, né, de ver que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E a derrota daqueles exércitos foi grande, né, e o despojo, né, as coisas preciosas que eles carregaram eram muita coisa, né, o volume era muito grande. O povo levou 3 dias para saquear o despojo, né? Então, uma situação de crise, uma situação de que a princípio trouxe temor ao coração de Josafá, ao coração do povo, serviu para enriquecê-lo ainda mais, serviu para trazer ainda mais prosperidade para o povo, serviu para fortalecer a fé do povo, para fortalecer a confiança que o povo tinha no Senhor, a confiança que o povo deveria ter no Senhor. E aí, vamos continuar, e aí nós vemos, irmãos, como nós somos dependentes do Senhor todos os dias, o quanto se faz necessário negar o nosso eu, como Cristo disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Como é necessário isso, né? Esse exercício não encerra, por mais grandiosos que tenham sido os feitos do Senhor na nossa vida, por mais que a gente já tenha trabalhado pelo nome do Senhor e honrado o nome dele com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos bens,
isso não termina. A gente precisa continuar no serviço, na honra do Senhor, na alegria do Senhor, até que a gente morra ou até que Ele venha. O que acontecer primeiro. Mas deve ser permanente. Vamos ver a leitura aqui do final do capítulo 20. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Olha só, Asa tinha começado a fazer uma primeira reforma, né, de tirar os postes ídolos, né, derrubar os altares. Josafá vai e continua essa reforma, ele amplia essa reforma, né, aquilo que Asa ainda não tinha tirado, Josafá vai e tira, termina de tirar prostitutos cultuais, termina de fazer a reforma que Asa começou, só que ainda fica um resquício aqui, né? Os altos não se tiraram, ainda tinham altos ali, né? Que era um sinal de que a idolatria ainda tinha uma mancha ali no meio do povo, né? E nós vemos de que não era a busca pelo Senhor, ela não era unânime, né? Ela não era unânime, não era por inteiro, não era um povo por inteiro que buscava servir ao Senhor e se preocupar em obedecê-lo conforme Ele mandava, né? Ainda tinham altos aqui, né? Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Hanani, que as inseriu na história dos reis de Israel. E esse livro, ele se perdeu, né? Na história, ele se perdeu, né? Nós não temos cópia desses relatos, né? Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir para Tarsis. E aí no capítulo 21, versículo 1, já diz que Josafá descansou com seus pais e foi enterrado em Jerusalém. Aqui, irmãos, olha só, né? Lembra daquela pedra que Josafá tropeçou lá atrás, quando ele se aliou com Acabe para ir para a guerra contra o rei da Síria? Pois aqui ele tropeçou de novo na mesmíssima pedra. Só que dessa vez foi com o filho de Acabe, foi com Acasias, que também era perverso, né? A situação era muito parecida. Ele se aliou com o rei de Israel, era perverso, né? E para fazer algo, seja para a guerra, seja para fazer o que for, ele se aliou com o rei de Israel, dessa vez para fazer navios, né? Para ir para Tarsis. Só que essa obra não foi bem vista aos olhos do Senhor. Veja, Josafá podia ter a melhor das intenções. Então, poxa, quem sabe me aliando aqui com o rei de Israel, ele possa ver, né, Deus agir no nosso meio aqui em Judá, e possa se converter dos seus maus caminhos, possa se voltar para o Senhor. Não sei se foi esse o pensamento de Josafá, pode ter sido, né? Mas o fato dele ter se aliado com o rei de Israel, ainda sendo perverso, sendo iníquo, não querendo nem saber de Deus, isso não foi bem visto aos olhos do Senhor, né? Por melhor que fosse a intenção de Josafá com isso, não foi bem visto aos olhos do Senhor. E aqui nós vemos mais uma vez Josafá tropeçando na mesma pedra, e isso serve de exemplo para nós hoje, né, irmãos? Quantas vezes nós não pedimos perdão a Deus por um pecado e no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, a gente não comete aquele mesmo pecado? Irmãos, a gente é terrível. O pecado causou um estrago tão grande na nossa vida que o assédio dele até hoje nos enreda, né? nos leva para longe do Senhor. Se a gente não está atento, se a gente não está vigilante, se a gente não está apegado ao Senhor, se a gente não está com foco em buscar a vontade do Senhor, a gente acaba tropeçando. E veja, irmãos, o buscar a vontade do Senhor não é você se abster das suas vontades, de tudo aquilo que você quer fazer, para buscar fazer a vontade do Senhor. Olha, não é bem isso, né? Mas é você buscar
se satisfazer com a vontade do Senhor. E assim a sua vontade será aquela, será em obedecer. Você vai ter a alegria em obedecer, você vai ter a alegria em buscar a face, a presença do Senhor na sua vida. Né? Você vai reconhecer que a sua felicidade real só pode existir quando você serve efetivamente de coração, com interesse, com ousadia de coração, aquele que te criou, né? Aquele que te sustenta até hoje, aquele que te dá o ar para respirar até hoje, aquele que governa a sua vida. Né? Então, quando a gente fala em buscar a vontade do Senhor, não é você abster de tudo aquilo que você quer, de tudo aquilo que você gosta, não, mas é que a sua vontade se adeque à vontade do Senhor. Você tem alegria nisso. Buscar a vontade do Senhor não é falar, puxa vida, é buscar fazer a vontade do Senhor e não a minha. Tá bom, né? A Bíblia manda. Não é isso. Mas é que, uma vez chamado das trevas para a luz, você enxergue, né, o que é efetivamente bom. E a palavra de Deus nos mostra o que é efetivamente bom, o que Deus tem para a nossa vida. Né? A semelhança de Cristo. Né? E que a gente busque efetivamente a vontade de Deus com alegria, buscando fazer a vontade dele, mas ter alegria nisso, né? Ter satisfação nisso. O pastor John Piper, né, costuma dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos mais nele. E é isso que nós precisamos fazer, buscar satisfação. Lembra do canto? Satisfação é ter a Cristo, não é o maior prazer já visto. E é efetivamente isso, irmãos, que nós tenhamos satisfação em Cristo. Ele é fiel para cumprir as suas palavras, ele é poderoso, ele é bondoso, ele é amoroso, misericordioso, e nele nós podemos satisfazer todas as nossas necessidades. Nele, ele supre cada uma delas, né, irmãos? E o nosso maior problema já foi resolvido por ele, né? A inimizade que nós tínhamos com ele, né? Ele mesmo resolveu, entregando seu filho para morrer na cruz no nosso lugar. O nosso maior problema já foi resolvido. Hoje nós podemos ter paz com Deus por conta do sacrifício de Cristo, que está vivo. Então, irmãos, só temos boas notícias no Senhor, né? E que nós possamos buscá-lo e servi-lo com alegria, com interesse de coração. E, irmãos, se eventualmente o irmão ou a irmã não tem essa satisfação, não tem essa alegria, busque, peça a Deus, né? Não tenha vergonha de buscar a Deus, né? Senhor, eu não tenho tido prazer em ler a tua palavra, Senhor, eu não tenho tido prazer em me aprofundar no conhecimento do Senhor, eu não tenho tido prazer em assistir essas aulas, eu não tenho tido prazer de ir à tua casa, eu não tenho tido prazer de pensar nas coisas do alto, mas eu quero ter, me dá esse prazer, Senhor, me dá esse prazer. Peça a Deus, né? E Ele vai te dar, né? Que Ele transforme a sua vontade, que Ele transforme os seus desejos, né? Que Ele transforme os seus hábitos. Nós estamos numa época excelente de mudança de hábito, irmãos. Mudança de hábito, não como filme, né? Mas mudança de hábito da nossa rotina, né? Mudança dos nossos hábitos, né? De ler mais a Bíblia, de buscar satisfação nisso, né? De reconhecer, a dar valor nas coisas simples, a dar valor no contato com os irmãos. Poxa, no bom dia que o senhor Aurino deu, né? Que ele gravou aí para a aula de hoje, né? Eu achei muito bacana ele falar, né? Da expectativa que ele tem de se reencontrar, né? A oração dele é que Deus restaure essa nossa comunhão o quanto antes, né? E, irmãos, é isso, dá valor nessas coisas, né? No encontro, né? Que daqui para frente, que os nossos encontros não sejam eventos sociais, não digo que tenha sido até então, espero que não, né? Mas, infelizmente, na nossa rotina, a gente acaba não dando valor para as bênçãos diárias que nós temos, para as bênçãos recorrentes que nós temos, e congregar é uma delas, né? Às vezes o nosso sentimento aí na igreja é, mais um dia, mais uma escola dominical, mais um culto, poxa, mais uma oportunidade de estar reunidos com o povo de Deus para servir ao Senhor de todas as coisas. É mais uma oportunidade de me encontrar com irmãos, com gente que eu vou encontrar no céu. Já parou de pensar nisso, irmãos? Os nossos irmãos
que nós vemos aqui hoje é gente que a gente vai conviver pela eternidade, né, dada pelo Senhor, né, de uma forma completamente diferente, né, sem pecado, sem mágoa, sem tristeza, sem nada, mas com essa gente, né, e louvado seja Ele por isso, né, que possamos valorizar mais esses momentos, irmãos, de servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos diante dele com cântico, com alegria, assim como o povo fez aqui, né, de quando recebeu a promessa do Senhor, cantou a Deus com voz alta sobremaneira, demonstrando a alegria que eles tinham no coração em serem cuidados pelo Senhor, em receberem da parte do Senhor aquele livramento. Né? Irmãos, vamos orar, né, e vamos buscar ao Senhor a ousadia de coração em servi-lo, a alegria em servi-lo e em buscá-lo. E Deus nos abençoe e nos ajude a viver de uma forma que o agrade. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te dar graças por mais esse dia, por mais essa meditação, essa aula que o Senhor nos deu a oportunidade de ter, que possamos, ó Pai, enxergar em Josafá exemplo, ó Pai, a seguir, que no dia em que tememos possamos buscar ao Senhor e confiar no Senhor, que o Senhor transforme, ó Pai, a cada dia as nossas vontades, os nossos desejos, que a gente possa se satisfazer no Senhor, que a gente possa, Senhor Deus, honrar ao Senhor em todas as coisas, que a gente tenha alegria em servir, alegria em buscar a Tua vontade, Senhor Deus, que a nossa vontade se adeque à Tua, que a Tua vontade seja o nosso padrão, e que nós tenhamos satisfação nisso, alegria nisso, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Em nome de Cristo é que nós oramos, agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe e nos conceda um domingo em sua presença.